Olá a todos, bem-vindo à nossa terceira parte da aula sobre resistência elétrica, né? Então, vamos iniciar novamente, né? Comentando sobre um conceito que eu havia comentado, mas ele reforça bastante o que é. Vamos imaginar um átomo. Eu coloquei aqui uma figura de um átomo, tá? Eu tirei da internet aqui uma figura de um átomo. Então, um átomo ele é formado por elétrons, né? Aqui na órbita do átomo nós temos os prótons e os nêutrons. Vocês devem ter estudado isso, provavelmente na matéria de química, alguma matéria aqui. Então, nós temos alguns elétrons circulando através dos prótons, né? Então, o que acontece? Se você tem uma quantidade de elétrons livres, ou seja, elétrons que não estão na órbita, né? Lembrando que os elétrons eles vão ser atraídos pelos prótons, né? Que é o núcleo. Então o elétron, ele é o núcleo, né? Um próton, ele vai atrair o elétron para ele ficar na sua superfície, tá? Lembrando que a gente tem uma passagem de corrente elétrica que são elétrons carregados, a gente fala que são íons carregados, né? Portadores de carga, passando de um canto ao outro num condutor. Se eles estão passando de um canto ao outro, você imagina que se você tiver um próton, né, e não tiver elétron livre, esse próton ele pode atrair esse elétron para ficar na superfície dele. E aí você não vai ter a passagem de corrente, né? Então esses prótons eles acabam atrapalhando, por assim dizer, a passagem da corrente elétrica de um canto ao outro. Então, quanto maior a quantidade de elétrons livres que você tiver, né, entre esses átomos num determinado material, você concorda que a atratividade desses elétrons, desses íons que estão passando, dos portadores de cargas que estão passando de um canto ao outro, é menor, né? Então, quanto maior a quantidade de elétrons livres, melhor a condução. Então a gente tem aqui uma definição, mostrando aqui, você pode ter maior resistência e menor resistência. Então, por exemplo, nós temos aqui a maior quantidade, né, de prótons, né? Então, atrapalhando a corrente elétrica. Então, você tem uma alta resistência, conhecido como materiais isolantes. Eles atrapalham, né? Então, nós temos aqui os elétrons fluindo de um canto ao outro. Então, você tem uma menos quantidade de elétrons, né? Então, quanto mais isolante esse material for, menos elétrons vai passar. Então, é claro que se você tiver uma quantidade muito grande, né, de elétrons, se tiver muito diferencial de potencial, aí um plastiquinho ele não vai conseguir isolar, vai passar, né? Então depende, né? Então você tem materiais mais isolantes, menos isolantes, né? E se você tiver poucos prótons, né, para atrapalhar, né, a passagem de energia, né, você tem baixa resistência, né, que são os condutores, né. É claro que você vai falar assim, o cobre não tem resistência nenhuma. Não, tem. Todo material ele vai ter um nível de resistência. Todo material tem resistência. Todo material vai ter, tá? Uns vão ter menos, outros vão ter mais, tá? Então não dá para você ter um material com zero resistência. Existem lá alguns estudos que tem, né? Se você tiver uma quantidade muito gelada, né? Um material, um condutor praticamente com a resistência zero e tudo mais, tem alguns estudos bem interessantes, mas isso aí não vem a ser assim o foco do nosso trabalho aqui, né? Então aqui nós temos os átomos dos materiais, que eles vão ter os prótons, né? E o próprio material é formado pelos átomos, né? Então o próprio material vai atrapalhar a corrente elétrica, né? Então nós temos aqui os elétrons livres aqui passando, né, entre esse material, né? Então a quantidade maior de elétrons passando, porque nós temos um condutor de baixa resistência, né? Então a resistência elétrica, ela pode ser, a gente pode resumir ela como a capacidade de um corpo qualquer de se opor, né, contra, né, a passagem de corrente elétrica, né, mesmo quando existir um diferencial de potência aplicada. Seu cálculo é dado pela primeira lei de Ohms, né, que a gente vai depois apresentar. Aqui não apresentei, preferi só colocar o desenho, que ficou muito melhor, né? Segundo o sistema internacional, ele é dado por ohms, tá? Então, a gente tem aquela letra grega, ohms, significa uma unidade de resistência, tá? Resistência aqui, ó, ela muito comum, ela ser representada por esse serrilhado aqui,
ou somente por um retângulo, né? Um retângulo também significa resistência elétrica, tá? Um sinal. Então aqui nós temos esse desenho que eu achei muito legal, né? Você tem um diferencial de potencial de um canto ao outro, você tem um condutor, tá? E aqui nós temos os átomos, tá? Formado, né? O condutor ele é formado por átomos, é lógico, né? E esses elétrons livres eles estão passando, portando carga elétrica, né? Entre esses átomos. Então olha lá, a dificuldade, né? Essa dificuldade ela pode ser maior ou menor, depende da propriedade do material. Então a resistência ela vai depender da propriedade, da área e da quantidade, né, do comprimento desse material. Já vamos conversar sobre isso, tá? Então a carga ela é gerada pelas colisões, né? Então essa carga gerada pela colisão ele vai ter o efeito Joule, que nós falamos na aula passada, que ele vai transformar parte da energia que está sendo passada por aqui devido às colisões, vai aumentar a vibração desses átomos, e aí esta vibração vai liberar energia térmica para o ambiente. Então não vai. Uma parte dessa energia que está passando no condutor vai se perder para o ambiente, tá? Aqui, ó, né, encontrei essa figura muito interessante, né? Então o resistor, né? A primeira coisa, né? Antes de falar sobre isso, o que é um resistor e uma resistência, tá? A resistência é um material, tá? Ou não, o resistor é um material. Desculpa, o resistor é um material. Então, por exemplo, né, um resistor seria um chuveiro, seria um equipamento que você liga, é uma resistência, tá? Não, um resistor, material resistor. A resistência é a propriedade, é o que vai acontecer. Ele é uma resistência. Um resistor é uma resistência à passagem de corrente. Tudo bem? Então, o chuveiro é um resistor ligado, ele se torna uma resistência para a passagem de corrente. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, olha lá. Então, aqui nós temos um resistor. Ele parado lá é um resistor, sem passagem de corrente. Mas ele vira uma resistência para a passagem de corrente. Então, aqui eu achei legal, né? Esse cano de água aqui, mostrou um cano de água. Peguei no slide lá um negócio de elétrica, achei muito interessante. Então, tem um cano de água. Aqui nós temos aqui um estrangulamento do cano de água. Então, esse estrangulamento, ele forma uma resistência à passagem da água, da corrente. Então, ele limita a corrente, né? Então, passa menos água, né? Então, essa limitação é a resistência que nós temos, tá? Então, a resistência é a oposição da passagem de corrente. Então, a gente pode definir como isso aqui, né? A resistência, a gente pode definir como o diferencial elétrico dividido por I, tá? Ele vai ser o que? A resistência, tá? Então, a resistência ela é uma oposição à passagem de corrente elétrica, tudo bem? Então, ele vai diminuir a passagem de corrente elétrica, tá? Esse aí é a intenção da resistência, tá? Então, aqui, ó, a gente pode pensar nisso aqui. Então, você tem, assim, relacionando tensão, corrente e resistência. A resistência é como se fosse um estrangulamento, tá? A corrente é a passagem dos elétrons, né? A quantidade de elétrons passando. Tá? E a tensão é a força, né? Com que é a quantidade, sim, passando por segundo, né? Então, a quantidade passando em um segundo de elétrons, passando de uma vez, é a corrente. Tá? A velocidade com que essa corrente passa é a tensão. Então, esse aqui é a velocidade. Então, quanto mais velocidade, está passando um elétron por vez, tá? Então, seria uma corrente de 1 ampere por vez, tá? Atenção, a velocidade com que passa, então você pode passar devagar ou você pode passar rápido, aquele jatinho passando, né? E você tem a resistência limitando a corrente elétrica. Então essa relação eu achei extremamente importante. Eu acredito que essa figura, ela resume tudo que nós estamos vendo aí sobre tensão, até falando sobre tensão aí que nós não falamos anteriormente, que é a velocidade. Então eu posso falar o seguinte, professor, o que é mais perigoso, né? Uma tensão maior ou uma corrente maior? A corrente maior.
Então você imagina um cano, tá? Um cano, um duto. E aí você pega esse duto, você entra dentro do duto. O duto ele tem uma boca assim, um raio de 12 metros, né? E vem uma água. Você tá assim na frente do duto e vem uma água em você. Ele te mata, né? Só a corrente, a força da água, a força da corrente da água, você vê a corrente, né? A correnteza, né? Ela te mata. Você engole água, te mata. Quer dizer, cobre você inteiro, tá? Agora, se você tiver baixa corrente, então você tem aquele caninho bem fininho, tá? Então, quer dizer, vai ser aquele jatinho de brincadeira de criança, aquele chafariz, aquele chafariz, gotinha por gotinha, conta-gotas, né? Agora, se você tiver uma tensão alta, é perigoso? Também, né? Você tiver aquele jatinho bem rápido, né? Jatinho fininho, mais rápido, ele pode cortar a sua mão, né? Pode cortar tudo, mas não vai te matar, né? Ele também é perigoso, mas ele pode causar uma lesão, né? Mas assim, não vai te matar, certo, pessoal? Tá? Vocês já ouviram falar sobre 220 e 110. 110 é mais perigoso que 220, né? A corrente, como ela é um cano maior, ela vai te jogar longe. Imagina aquele fluxo de água, te joga longe, né? Então você leva um choque elétrico, só que questão de segundo ele te joga longe, joga na parede, né? Então em poucos segundos você tem aquele momento de choque em poucos segundos. Então a chance de você sobreviver é muito maior, porque o tempo, né, de exposição ao choque ele é muito menor, né? Agora, o 110 ele não tem a capacidade de te jogar longe, né? Porque ele é um jato menor. Só que ele vai machucar, né? Porque é um jatinho mais fino, né? Então ele vai te grudar. Ele vai grudar e você vai receber o tempo de exposição. Então, assim, falar que a tensão é menos perigoso, né? Mas depende, né? Porque como ele não joga longe, né? Mas o tempo de exposição com o mesmo tempo, aí você teria um perigo muito grande quando a corrente é altíssima. Aí você teria um perigo mesmo. Você vai lá, a corrente te engole e te mata, né? Tá? A energia elétrica é perigosa, né? Mas existe essa diferença entre velocidade dos átomos passando e a quantidade de átomos passando de uma vez só. Tá? Essa é a diferença entre tensão e corrente. E a resistência é a limitação, tá? É esse homenzinho aí, né? Homenzinho rosa, né? É isso aí, tá? Então nós entramos, né? Quais são os fatores que influenciam a resistência elétrica? Isso aqui foi basicamente o que tem no material de vocês, né? Eu vou passar esse material para vocês, material bem interessante, né? Inclusive eu preparei a aula em cima dele, né? Os próximos itens também vão ser passados por aqui, tá? Vou mandar também para vocês esse material, tá? E eu coloquei aqui no slide para ficar melhor visível, né? Então, olha aqui, ó, do que vai depender essa resistência? Do próprio material, né, do condutor. Então, material, alumínio, cobre, ouro. Então, olha aqui, ó, aqui nós temos aqui a resistividade, que ela é uma propriedade do material, que ela é uma oposição à passagem de corrente. Cada material ele vai ter uma resistividade. Por exemplo, a resistividade é o potencial de resistir à passagem. O cobre ele tem 1,72, né? Isso aqui é E elevado a 8, é 10 elevado a menos 8, tá? Então, olha lá, o que acontece? A resistividade do cobre ela é menor do que a resistividade do alumínio, né? O alumínio ele tem uma resistividade maior, né? Então, 2,82, né? O alumínio ele tem uma resistividade maior, ele não vai permitir tanta passagem, ou seja, o cobre ele é melhor para ser utilizado na parte elétrica da casa e tudo mais. Como o cobre é muito caro, normalmente as transmissões, né, elétricas, elas são feitas de alumínio, porque devido ao custo do cobre mesmo, não tem o porquê, né? Então assim, mas ele vai se opor mais à passagem, então você tem que ter um fio maior, né, um pouco mais grosso, tá? O ferro, ele tem uma resistividade maior ainda, né? Ou seja, ele vai passar a corrente elétrica, ele é um condutor, ele é um ótimo condutor, não é ruim, tá? Mas ele vai ter uma resistividade muito maior. Então vamos supor, eu vou fazer um fio de ferro, então você vai precisar de um fio muito grande, né? Então, por exemplo, o ferro de passar roupa, ele vai ter o ferro, né? Então vai passar lá a resistência elétrica para o ferro, ou seja, ele tem uma resistividade maior,
então vai transferir mais energia em térmica, né? Então vai esquentar pra caramba. Por isso que o ferro é feito de ferro mesmo, né? O ferro elétrico, ele é quente pra caramba, né? Porque ele vai permitir pouca passagem de corrente elétrica, né? Mas ele vai transformar essa corrente elétrica em energia térmica. O carbono, olha aqui, ó, 3,5. A resistividade é menor do que do ferro, né? Mas é uma resistividade maior do que o alumínio, né? O carbono ele é utilizado como semicondutor, tudo, né? Então, assim, aqueles potenciômetro, né? Para você aumentar e diminuir o som e tudo mais, ele tem ali o carbono, né? O grafite entre ele, né? Então, ele já é conhecido como semicondutor, né? Ele já não é um condutor, um semicondutor para diminuir, né? Então, quanto maior. Mas não é só a propriedade do material. O material tem a sua propriedade, mas também a largura. Então, quanto mais material ele vai passando, você vai passando por mais prótons, né, que você tem, né, então ele vai resistindo. O elétron ele vai sendo atraído, aos poucos vai sendo atraído por outros prótons, tudo vai passando menos. Então, quanto maior o comprimento, né, maior a resistividade, tá? Então, por exemplo, se você for estudar elétrica, você vai, a distância, né, que você tem, aí talvez você tenha que aumentar a bitola do fio, né? Então, devido à distância. Porque aí já não vai chegar a 110, vai chegar a 90 volts. Chega a 90 volts, começa a estourar. Teve uma vez que tive um problema, né? Era bem jovem, trabalhava lá na parte do CPD, né? Trabalhei no CPD da Jolie, com eles lá na Jolie. E o computador, você vê a loja que tem na Marginal Tietê, ela é bem grande, né? Então você tem ali a tomada lá do outro lado e o computador lá funcionando. E aí começou a estourar a fonte, né? Estourando os capacitores da fonte, né? Colocava o computador e estourava. Aí eu peguei o multímetro para medir a tensão. Estava chegando 90 volts. Quer dizer, então o fio, ele existe uma resistividade, depende também do comprimento. Aí não chegava 110 volts. Tinha que trocar o cabo inteirinho, passar outro cabo, outra bitola, para poder chegar a 110 volts lá, né? Porque a resistividade ela ia consumindo energia, não se chegava e estourava toda hora, né? Tinha que trocar a fonte toda hora. Aliás, trocar o capacitor da fonte ao tempo todo, né? Trocava hoje, amanhã estourava. Trocava hoje, amanhã estourava, assim por diante, né? E também a área de corte transversal, é claro. Se você tem menor área, né? Os átomos estão mais aqui, né? Os prótons, né? Então você tem muito elétron passando e vai ter resistividade, vai ter vibração maior, vai aquecer, né? Então você tem que trocar a bitola, né? Então é o que eu falei, né? Então você tem a distância, não dava para mexer na distância, eu tinha que trocar a bitola, a seção, né? Então a seção transversal seria a bitola do cabo. Tanto que existe na parte elétrica, se você for analisar, a bitola do cabo, uma tabela de bitola é pela corrente, né? É pela corrente que vai passando. Até mesmo é interessante, a energia é a mesma, tá? Ele vai passar, por exemplo, no 110, 220. O que vai mudar o seguinte: se você tem maior tensão, você tem maior tensão, menor corrente, tá? Ou seja, você precisa de um fio com uma bitola menor, uma seção menor, né? Uma das soluções poderia mudar a tensão, talvez, dos computadores, né? Bom, enfim. Então aqui nós temos o corte transversal. Pessoal, essa parte da relação de tensão e tudo mais nós vamos apresentar depois, tá? Vou mostrar para vocês depois o porquê, né? Então vamos lá. Então a segunda lei de Ohms é engraçado falar. Vamos começar pela primeira, vamos começar pela segunda, que eu vou explicar a resistividade e depois a gente vai para a primeira lei de Ohms, tá? Então a segunda lei de Ohms, a equação básica é esta aqui, ó, que é a resistência é igual à resistividade, tá? A resistividade do fio, que é a propriedade do material, vezes L, que é o comprimento desse material, dividido por A, que é a área do corte transversal. Então, observe, né? O que você aumenta a resistência? O material aumenta a resistência. Então, para você melhorar a condutividade, você tem que mudar o material. Beleza, tá? Então, o que vai aumentar a resistência? O comprimento. Ele aumenta a resistência.
O que diminui a resistência? A área transversal. A área transversal vai diminuir essa resistência. Então, vai mudar essa resistência. Então, a área de corte transversal. Então, você tem essa relação aqui, né? Resistência, ela é dada em ohms. Aqui você pode ver essa letrinha, né? Essa letrinha aqui, ohms, né? Significa ohms, tá? Então, é a unidade de resistência que você tem, tá? Ela é conhecida como a resistividade, que é do material. O L, que é o comprimento, dividido por A. Então, se você quiser diminuir a resistência, você aumenta o quê? A área do corte transversal. Ou diminui o comprimento, você vai diminuir a resistência. Ou você muda o material. Você melhora a condutividade do material, né? Então, olha lá. Opa, aqui deu uma travadinha, né? E isso nos conduz aí, né, a primeira lei de Ohms também, né? Que é a lei da potência e da energia elétrica. Essa primeira lei, o que ela diz, né? Então, nós temos aí 3 quantidades básicas. Primeira coisa, isso aqui tem que estar na cabecinha de vocês. Pois eu vou apresentar o formulário, vai ficar mais fácil. E através desse formulário nós vamos fazer exercícios, tá? Nas próximas aulas. Então, ó, aqui, ó, a tensão, ela é dada por resistência vezes corrente elétrica. Esta é uma relação, é uma fórmula que ela vai relacionar a tensão, a corrente que é dada por I e a resistência elétrica, tá? Então, nós temos essa relação aí, tá? Então, aqui desta fórmula, eu vou falar para vocês. Se vocês souberem essa fórmula, vocês sabem as outras. Ah, professor, aqui tem outras 2 fórmulas. Sim, a corrente, ela é dada pela tensão dividido pela resistência. Ah, mas é outra fórmula. Não, não é. Se você pegar aqui, ó, isolar o I, o R passa dividindo, você tem essa fórmula. Então, essas 2 fórmulas, ela é consequência da primeira, tá? Resistência é dada por tensão dividido por corrente. Precisa decorar essas 3 fórmulas? Não. A primeira fórmula já é o suficiente. Se você souber a primeira fórmula, você resolve todos os exercícios, tá? Isso aqui para o cara que não sabe, não entendi, vai ter que decorar 200 fórmulas para fazer uma coisa só, né? Eu prefiro isso aqui, tá? Uma fórmula só, tá? E a potência elétrica? A potência elétrica é o seguinte, tá? É a quantidade de energia, tá? A energia que passa por um período de tempo, tá? Então, esta energia é trabalho, né? Energia, trabalho, que passa em um determinado tempo. Ela é dada em watts, tá? Então, assim, watts é a unidade de potência. Professor, como é que eu relaciono a potência com tensão, corrente e resistência, né? Que é pedido nos exercícios, né? Então, tem na fórmula, né? Então, para você relacionar, a potência é tensão vezes corrente, tá? E como a tensão é resistência vezes corrente, se eu substituir, vai ficar potência igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Ou também, né, mudando aqui, potência é igual a V ao quadrado dividido por R. Também eu posso conhecer como isso aqui também, tá? Vamos lá. Então, olha lá, a energia elétrica em si, né, a energia elétrica é a capacidade da corrente elétrica em realizar um trabalho, tá? Então, olha lá, a energia elétrica, a transformação, né, ela é dada por isso aqui, ó, W, tá? Não é de watts, isso é W de trabalho, né? É igual a potência vezes a quantidade de tempo, né? Então, a quantidade de tempo, por exemplo, que uma máquina consegue, que uma bomba consegue transportar uma quantidade de água para cima, para a caixa d'água. Então, esse tempo ele vai depender desse trabalho. E esse trabalho é a potência. Então, quanto maior a potência, menos tempo vai demorar para eu transmitir a corrente, né? Então, a unidade de medida, né, desse trabalho é quilowatts-hora.
que é a quantidade de trabalho por hora, né? Então, watts é a potência, hora é o tempo. Então, watts, hora. Watts, hora é o trabalho que nós temos, tá? E esse aí é um quadro resumo que eu vou apresentar para vocês, tá? Eu achei bem interessante esse quadro resumo, finalizando a nossa aula de hoje, tá? Todas as fórmulas que nós iremos trabalhar. Então, esse aqui é o material, tá? Então, se você for pegar qualquer material, do lado esquerdo aqui, ó, R é igual, né, a ρ vezes L dividido por A, significa a resistividade do material vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal do material. E aqui nós temos aqui a potência, né? Então nós temos as fórmulas de potência, as fórmulas de corrente estão aqui, ó. As fórmulas de resistência, então a resistência relacionada com tensão, com corrente, né? I é corrente, tá? Potência, tá vendo? Potência, I ao quadrado, tudo, e a fórmula de tensão, todas as fórmulas de tensão. Essas fórmulas, tem gente que fala assim, mas você vai estar bitolando os alunos. Não, não estou bitolando. Você vai utilizando e vai meio que, isso aqui é isso. Aí você vai entendendo, isso aqui é isso, as relações. Aos poucos você vai compreendendo o conceito. Peraí, potência é a tensão vezes I. A tensão é a velocidade dos átomos vezes I, a quantidade que passa. Então a potência é a quantidade de energia que passa por uma unidade de tempo, né? Então, o trabalho é tempo, é a quantidade de energia pela quantidade de tempo necessário para fazer aquele trabalho. Então, quer dizer, você vai relacionando aos poucos, à medida que você vai entendendo, você vai fazendo tal. Então, eu acredito que ter um formulário, pegar esse formulário, colocar isso aqui, numa folha de caderno, e a gente desenvolver bastante exercício, isso aos poucos vai entrando na cabeça e falando, peraí, agora que eu estou entendendo, isso é isso. Então você vai relacionando você mesmo, vai relacionando os fatos, tá? Estratégia que eu usei muito tempo, funcionou, tá? Então, conceitualmente é isso, mas o conceito ele vai entrando aos poucos. Então não se preocupe que é muita coisa, tá? E vou deixar os senhores, tá? Mais 2 slides, que é o seguinte. Aqui nós temos algumas questões, tá? Então aqui é para ser trabalhada, para você pensar direitinho, né, no que nós vimos aí na aula prática. Na próxima aula nós vamos trabalhar mais a parte prática disso aí, né? Então algumas questões aí para você trabalhar. E aqui embaixo, tá? O material, um dos materiais, tá? Eu usei vários materiais, tá? Um dos materiais que eu utilizei para essa aula e que ele diz bastante, né? Esse material é este aqui, ó. Esse material, aqui, ó. Esse material aqui, tá? Então, é um material interessante, é um material complementar, tá? Você não precisa ler, mas aqui tem algumas definições que eu acho interessante. Se você quiser ler, é até mais completo do que eu passei, né? Que é a parte do átomo, né? Que mostra os elétrons livres, o elétron que ele tem uma atratividade. Ele explica um pouco mais, tá? Então, assim, eu não pude, a ideia não era entrar muito nesse detalhe, mas existe algumas coisas a mais, né? Porque a ideia foi resumir. Como a gente tem alguns problemas aí do híbrido e tudo mais, então não tem tempo, a gente tenta dar uma resumida, né? Tentei resumir, mas deixar completo o material, tá? Então, a quantidade de carga, né? Os elétrons livres, o que são os elétrons livres, né? O potencial, olha aqui, ó, né? Mostrando a atratividade e tal. Então, aqui, ó. Aqui a tensão elétrica, o diferencial DDP, que é o diferencial de potencial, né? As fontes, né? Que a gente pode ter os tipos de fonte. Aqui, ó, a corrente alternada normalmente é representada por esse símbolo, tá? E a corrente contínua por este símbolo. Nós temos uma corrente que não muda, uma corrente somente, nós temos um sentido único da corrente, tá? A corrente alternada, nós temos o sentido mudando, né? Uma hora está no sentido da esquerda para a direita, outra hora da direita para a esquerda, entendeu? Mais ou menos assim, tá? Aqui a corrente, né? A definição da corrente. Inclusive o desenho que eu utilizei, ele vem daqui, né? Bastante parte, né? A simbologia da resistência elétrica, entrando na resistência elétrica, você viu que eu segui mais ou menos o material, só que eu coloquei algumas coisas a mais, né?
pode ter essas duas simbologias, tá? Esse desenho estava lá no slide também, né? Ou a resistividade, né? Depende aí do comprimento, da área transversal, né? Que nós vimos aí. A lei de Ohms, né? As duas leis de Ohms, tá? E depois, nas próximas aulas, nós vamos seguir aí, vendo aí o circuito em série, circuito em paralelo, o que muda e já entra em cálculos, né? Cálculos da resistência equivalente, tal, para a gente fazer. Então, nós vamos começar com alguns exercícios básicos. Nós vamos ver aí o que é uma série, o que não é uma série, né? Por que está em paralelo, quais são as fórmulas aplicadas quando está em paralelo, né? Alguns desenhos diferentes, né? Então, circuitos em paralelos, né? Então, esse aqui é bem fácil, bem simples, mas só passar o simples não funciona, né? Mas também jogar para o aluno, ó, aí eu jogo o simples, aí eu pego e meto um exercício complicado, também não vai funcionar. Então, eu tenho que realmente desenvolver com o aluno, sentar com o aluno, tal, que é uma aula mais prática. Seria uma chamada de vídeo ou uma coisa presencial. Eu ainda preciso ver como que nós vamos ver, como que nós vamos fazer com isso aí. Bem, pessoal, eu agradeço a atenção de todos, tá? Que tá ficando um pouquinho lento. Tem muito exercício básico nesse material, mas eles são importantes também. Depois a gente vai trabalhar alguns exercícios um pouquinho mais complicado, mas não muito mais que isso, tá? E assim fecha a nossa parte básica. Eu tentei resumir o máximo com o menor tempo aí possível, sem preparar a aula. Foi de bate-pronto. Peguei o material, separei e espero ter suprido aí. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, pode conversar comigo, tá? E aí sim a gente vai explicando esse conceito. Então, inicialmente é isso, tá? Vamos trabalhar esse conceito inicial, a gente conversa na próxima aula. Muito obrigado aí pela presença e até a próxima aula. Valeu!